mais um dia, mais um vlog e agora é quarta-feira, tô começando o vlog no meio da semana. Eu terminei já A Esperança, que foi no vlog passado, e agora eu comecei The Witcher Batismo de Fogo. Eu não tô tão empenhado, né, na leitura porque eu dei pra escrever um pouco. Então comecei a escrever e a ideia é que eu vou escrevendo, aí depois na leitura eu começo a perceber como que o autor resolve algumas coisas para poder resolver o conflito que causou ali. Então eu quero escrever alguma coisa, um rascunho, pelo menos um pouquinho bem feito, porque aí quando eu for ler realmente eu consigo identificar casos e consigo aplicar também na minha escrita. Aí eu comprei também os livros finais da série do The Witcher, então tem A Torre da Andorinha e A Senhora do Lago. Eu tô mais abaixo, não sei se você consegue reparar, mas eu tô um nível abaixo falando porque a minha cadeira, que é essa aqui, quebrou, então eu tô numa cadeira aqui meio improvisada. Mas serve, dá pro gasto. Agora são 9 horas da manhã e falo com vocês depois da labuta. Ainda é quarta-feira e quando eu estava trabalhando eu coloquei uma entrevista do Brandon Sanderson, que é o autor de Mistborn. Mistborn, esses dois aqui. Na verdade é uma trilogia, mas eu não tenho o primeiro físico. Então, ele é autor de fantasia, ele é eu acredito que vai ser um dos autores mais famosos em um gap aí de 5 anos. No gênero literário de fantasia, ele já é muito forte, mas eu acredito que vai ser o nome. Mano, é isso que eu ia falar que eu tava vendo a entrevista dele e perguntaram pra ele sobre música, e ele falou que ele escreve ouvindo música, e ele tem uma playlist no Spotify, e ele passou. E agora eu tô trabalhando ouvindo a lista que o Brandon Sanderson usa pra escrever. Que da hora. E imagina, quando eu for ler o livro, eu vou pôr a música de fundo, porque imagina que é o ciclo completo, né? Você tá ouvindo, você tá lendo o livro, ouvindo a música que o Brandon Sanderson estava escutando na hora que ele escreveu. Que doideira, hein? E é meu modelito home office. Abre a câmera, é só tira o boné, põe um casaco por cima e manda bala. É quinta-feira, eu não tenho lido nada esses dias, mas eu tenho escrito um pouco. Aí você pergunta, você pode mostrar esse texto? Não, tá longe de ser visto por alguém, mas é aquela coisa que é bom a gente liberar, né? Soltar, tirar do corpo, tirar da mente e praticando para chegar o momento e aí ter condição de fazer alguma coisa apresentável para as pessoas e que traga entretenimento e conhecimento para as pessoas. Mas beleza, não é isso que eu queria falar que eu até montei um mapa fictício. Eu falo que eu gosto de mapas fictícios, vocês não acreditam? Eu fiz um meu pra minha história, olha só. Aqui, ó, chama Campus Tanuri. Aí tem as cidades, eu consigo mexer nas cidades, eu consigo tirar coisa, colocar montanha, tirar montanha. E foi esse o continente que eu criei. É divertido, né? Pelo menos uma forma de visualizar a história, mapear a história de uma forma que você consegue depois encaixar os personagens nos lugares e fazer, esse aqui tem que vir pra cá, isso aqui acontece isso, começa a montar o seu mundo. Então, acho divertido. Eu vou usar a maior parte desse mundo? Provavelmente não, porque eu não foco tanto em grandes jornadas de ir um lugar pro outro, mas mesmo assim já é alguma coisa. Fazer isso aqui bonitão, pá, emoldurado, deixar assim na parede, não. Aí, né, tem um autor que eu sou muito curioso para ler sobre, que é um cara chamado Joe Abercrombie. Ele tem uma série de fantasia, óbvio, lá nos Estados Unidos muito famosa, chamada The First Law, que é a primeira lei. E inclusive eu já tenho e-book do primeiro livro em português, que é O Poder da Espada, se eu não me engano. Só
Só que aí eu tava no Submarino e eu vi que tem uma série dele em promoção. São 3 livros e os 3 livros juntos tava por tipo R$55 mais ou menos. Eu falei, pô, eu preciso comprar. E é a trilogia do Mar Despedaçado. Então, o primeiro livro é o Meio Rei, o segundo livro é Meio Mundo e o terceiro livro é Meia Guerra. Falam super bem dessa série, inclusive o Meio Rei ganhou prêmios já lá fora. Então eu fiquei curioso e eu vou ler. A primeira leitura que eu queria era o Poder da Espada, né, da trilogia do First Law, mas esse aqui estava super em conta. Eu falei, não, parece que esse aqui também é uma leitura mais leve do que o First Law, então pode ser uma boa porta de entrada pro autor também, né? Aí você pergunta, legal, Felipe, mas sobre o que se trata a série Mar Despedaçado, escrito por Joe Abercrombie, sendo que raios é esse cabelo? Tava me esperando no que? No Albert Einstein, parece. Vamos voltar lá pro oficial, né? Porque eu tô na outra linha do tempo aqui. Aí você pergunta, legal, Felipe, mas sobre o que se trata a série Mar Despedaçado, escrito por Joe Abercrombie, sendo que o primeiro livro se chama Meio Rei? Então, ele se chama Meio Rei porque, pelo que eu entendi, a história é a seguinte. O menino, que é o príncipe, ele nasce com uma mão deformada. E em um universo em que empunhar uma espada, empunhar um escudo e conseguir dominar essas artes, né, de guerra é crivo para ser uma pessoa importante ou não, ele é meio dado como, esse moleque aí não vai ser grande coisa na vida, porque ele tem essa mão deformada. E aí ele começa a desenvolver o seu intelecto, né? Ele fala, pô, eu não tenho força física, então pelo menos eu vou desenvolver meu intelecto. E aí nesse meio tempo o pai dele morre, o irmão que seria o rei, no caso que o pai morresse, também morre, então ele é o herdeiro direto ao rei, ao trono. E aí ele tem que meio que estar num conflito, tem que se vingar a morte do irmão e do pai. E parece que a premissa é mais ou menos essa. E o que é muito legal também é porque, pelo que eu entendi, ele tem um aspecto meio nórdico viking, assim. Então é uma coisa muito interessante e é uma ambientação completamente diferente de outras fantasias que se passa uma coisa meio medieval, né? Então, essa premissa eu gostei bastante, por isso que eu trouxe essa trilogia aí pra esse instante. Aí eu comecei a pensar, porra, esse vlog que eu tô fazendo tá sendo um vlog completamente normal e não de leitura, porque tudo que eu falei só que eu não tô pegando o livro pra ler. Mas eu peguei um pouco o livro pra ler, eu tô na página 100 mais ou menos, do Batismo de Fogo de The Witcher, e segue a escrita gostosa do Andrei Sapkowski. E ela pode ser um pouco intimidadora no começo, a escrita dele, mas eu acredito que a partir do momento que você vai absorvendo a escrita dele, você vai se acostumando e aí fica uma leitura um pouco mais leve. O que não é tão leve é a mesma coisa dos outros livros do The Witcher, que é a quantidade de personagem, a quantidade de lugar, a quantidade de conflitos que está tendo ali. Então isso fica um pouco maçante não sei, eu preciso ficar anotando personagem, eu tenho que ficar anotando lugares, eu tenho que ficar abrindo o meu The Witcher que vem com o mapa para saber onde que eles estão em cada lugar ali. Então isso é um pouco denso. Agora a escrita, a partir do momento que você acostuma, você acaba gostando. E a cadência é muito boa, então a cada poucas páginas tem um respiro ali para você falar, ufa, deixa eu ver o que está acontecendo na rede social e depois volta para ler um pouco. Então é uma cadência boa. E essa foi a cota de vlog de leitura nesse vlog. Até o próximo vídeo. Tchau.